Você já entrou em um carro da Volkswagen e pensou na história que existe por trás daquela marca? Talvez não. Afinal, quando a gente liga o motor, o que queremos é apenas chegar ao destino. Mas e se eu te dissesse que a origem da Volkswagen está ligada a um dos capítulos mais sombrios da humanidade, e que o carro do povo, o famoso Fusca, nasceu de um projeto idealizado pelo próprio Adolf Hitler? Hoje, você vai descobrir como a Volkswagen foi criada no coração do regime nazista, o que aconteceu com ela depois da guerra e como uma empresa que carregava o peso da culpa precisou se reinventar para reconquistar o mundo. No final desse vídeo, você vai perceber que uma organização não é feita apenas de fábricas, máquinas e lucros, mas de algo muito mais profundo, um conjunto de crenças, valores e princípios. E sem isso, nenhuma empresa sobrevive. Em 1937, a Alemanha vivia o auge da propaganda nazista. O país se preparava para a guerra, e o regime precisava de algo que representasse o poder e a modernidade alemã. Foi aí que surgiu a ideia de criar um carro do povo, o Volkswagen. Hitler sonhava em colocar cada família alemã dentro de um automóvel acessível, algo que mostrasse ao mundo a força industrial da Alemanha. Para isso, ele chamou um engenheiro brilhante, Ferdinand Porsche. Juntos, eles projetaram o veículo que mais tarde o mundo conheceria como Fusca. Mas o que parecia um símbolo de progresso escondia um lado obscuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen foi transformada em uma fábrica de guerra. Milhares de prisioneiros de campos de concentração e trabalhadores forçados eram levados para as linhas de produção. Homens, mulheres e até crianças, arrancados de suas casas e tratados como peças de máquina de destruição. Estima-se que mais de 15 mil trabalhadores forçados tenham passado pelas fábricas da Volkswagen. Trabalhavam em condições desumanas, sem salário, sem liberdade, enquanto o regime usava a marca como ferramenta de propaganda política. Imagine isso por um momento. O mesmo carro que décadas depois se tornaria um símbolo de liberdade e juventude, nasceu dentro das engrenagens da opressão. E isso é assustador. Quando a guerra terminou em 1945, a Alemanha estava em escombros. E junto com o país, a Volkswagen também estava. As fábricas foram bombardeadas, os registros foram destruídos e o nome da empresa manchado pela ligação direta com o regime nazista. A marca, que um dia representou o orgulho alemão, agora era sinônimo de culpa e de vergonha. Parecia o fim, mas às vezes o renascimento começa no momento mais improvável. Durante a ocupação britânica, um homem chamado Ivan Hearst foi enviado para inspecionar a fábrica destruída. Ele poderia ter simplesmente fechado o local, mas enxergou algo que poucos viram: potencial. Hearst acreditava que reconstruir a fábrica e retomar a produção de carros poderia ajudar a reerguer a Alemanha e restaurar o senso de dignidade de um povo devastado pela guerra. Com recursos mínimos, ele começou a reorganizar as linhas de montagem, a recrutar trabalhadores e a produzir novamente o Fusca. Em 1947, os primeiros 1.000 carros foram entregues ao exército britânico. Logo depois, começaram as exportações para outros países. O que nasceu como um projeto de um ditador, agora se transformava em símbolo de reconstrução. A Volkswagen renascia, mas com um novo propósito: deixar o passado para trás e reconquistar a confiança do mundo. Nos anos 50 e 60, o Fusca se tornou um ícone global. Nos Estados Unidos, foi adotado pela juventude, pelos hippies e pelos que lutavam contra o sistema. Uma ironia histórica: o carro criado por um regime totalitário agora representava a liberdade. Mas a marca sabia, seu passado nunca poderia ser apagado, e precisaria fazer muito mais do que fabricar carros para se redimir. Décadas depois, a Volkswagen se tornou uma gigante global. Mas a mancha do passado ainda pairava sobre sua história. Por isso,
a empresa passou a investir fortemente em responsabilidade social, preservação ambiental e cultura organizacional. Nos anos 90, a marca reconheceu oficialmente o uso do trabalho escravo durante o nazismo e criou um fundo de compensação às vítimas e seus familiares. Foi um gesto de humildade, mas também de consciência, porque uma organização, assim como uma pessoa, precisa encarar seus erros para poder evoluir. E essa é, talvez, a maior lição de toda essa história. Uma empresa não é apenas feita de prédios, máquinas ou produtos. Ela é feita de crenças morais, espirituais e humanas. Sem esses fundamentos, não importa o tamanho do sucesso, mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. A Volkswagen só pôde renascer quando entendeu que precisava reconstruir não só suas fábricas, mas a sua alma corporativa, aquilo que conecta uma marca à confiança das pessoas. O que a história da Volkswagen nos ensina é simples, mas bem profundo. Sem ética, sem propósito e sem valores, não há empresa, não há liderança e não há legado. E se você quer aprender como despertar esses valores dentro de você e da sua organização, eu quero te convidar a conhecer o nosso e-book O Despertar da Liderança. Nele, você vai entender como líderes que cultivam saúde, paz interior, humildade e fé conseguem transformar não só suas equipes, mas o mundo ao seu redor. Porque liderar não é sobre mandar, é sobre servir, evoluir e inspirar. E se você quer ter acesso gratuito a esse e-book, basta acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou o link que está na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!